Se eu já fiz campanha de libertação e quebra de maldição, por que não estou liberto ainda? Graça e paz, queridos. É muito comum pessoas conhecerem o meu canal pelo YouTube, pegarem o meu contato, entrar em conversa comigo e, ao conversarmos, nós percebemos que aquela pessoa ainda não está liberta. Mesmo tendo passado por um processo de libertação, mesmo tendo feito quebra de maldição, ela ainda não está liberta. Agora, por que isso acontece? São mais ou menos 4 assuntos em suma que resume todo esse contexto e é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje para trazer compreensão, luz nesse entendimento e fazer com que esse tipo de pessoas possam entrar em um lugar de plena libertação em nome de Jesus. Primeiro, às vezes a pessoa foi liberta sim, a pessoa passou por um processo de libertação, fez a devida quebra de maldição, ela foi liberta, mas ela não permaneceu liberta, ou porque não entendeu, ou porque não foi ensinada a respeito disso. Sempre digo e repito, não é só você ser liberto, é você permanecer liberto. Jesus, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, Jesus Cristo deixou claro, o próprio Cristo disse, quando o espírito imundo sai de uma casa, sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, depois ele diz, voltarei para minha antiga casa. Se ele voltar para essa pessoa e encontrar essa pessoa em uma situação onde ela não esteja firmada com o Senhor, ele volta e traz 7 espíritos piores do que o primeiro e a situação vai ficar pior do que estava antes. Quando uma pessoa ela veio de um ambiente espírita, ela veio de um ambiente onde ela teve muito contato com o espiritismo, ou foi consagrada desde o ventre às entidades ou qualquer coisa pesada espiritualmente falando, maior é a insistência para que a pessoa permaneça liberta. Porque quanto mais foi dado algo para a entidade entrar na vida da pessoa, mais esses espíritos vão relutar para que eles voltem para dominar essa pessoa. Jesus, sabedor disso, já disse, olha, fiquem firmes, porque se eles tentarem voltar, eles não vão conseguir. Segundo motivo, muitas pessoas, elas fizeram uma campanha de libertação ou uma quebra de maldição completamente ineficaz, sem conhecimento, sem entendimento. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa ela teve alianças no espiritismo, quando uma pessoa ela foi consagrada desde o ventre pela ignorância dos pais, ou até mesmo seus antepassados lá atrás vieram consagrando gerações e geração aos demônios, aos espíritos imundos. Quando uma pessoa se enlaçou, ela fez trabalhos muito profundos com os demônios, quanto maior foi a relação da pessoa com o espírito imundo, maior e mais detalhada tem que ser a quebra de maldição para que ela possa ser eficaz. Então, é comum, muito comum, mais do que você pensa, pessoas conversarem comigo e dizer assim, pastor, olha, eu tive esse problema espiritual, eu tive esse pacto com as entidades, mas aqui na igreja que eu fiz parte, ou na onde eu fui fazer um trabalho de libertação, eles não falaram para mim que eu tinha que verbalizar a minha renúncia, que eu tinha que verbalizar a minha situação espiritual, que eu estava desligando isso. Quando isso não é feito, a raiz não é arrancada. O certo é que a pessoa, ela verbalize, a voz dela precisa entrar no mundo espiritual, de que ela está cancelando o que ela fez de aliança com os espíritos, ou que ela está cancelando o que os pais ou os seus antepassados fizeram na ignorância, ou até mesmo intuitamente, né, ou até mesmo querendo, fizeram contra aquela vida, tipo, consagraram ela às entidades. Então, a pessoa precisa verbalizar, eu, fulano de tal, no nome de Jesus, declaro que estou arrependido de ter servido os espíritos, me arrependi de ter feito isso, feito aquilo, ter comido, ter bebido, ter vestido, ter consagrado
aos demônios. Nesse momento, eu declaro que eu não pertenço às entidades, os meus pais na ignorância me consagraram aos espíritos imundos, mas eu agora renuncio, e assim por diante. Ela precisa verbalizar, a voz dela tem que entrar no mundo espiritual para cancelar isso. Ela já aceitou Jesus, ela já até mesmo se batizou, agora ele está lançando isso no mundo espiritual para que seja conhecido de que ela, que um dia, na ignorância, ela mesmo foi para os espíritos, ou ela foi consagrada às entidades por alguém da família, mas agora ela não quer mais isso. Então isso tem que entrar no mundo espiritual. Mas muitas campanhas de libertação não levam a pessoa a fazer isso. Muitas pessoas que vão fazer quebra de maldição na vida de alguém, elas não levam a pessoa a fazer isso. Isso torna aquele momento de libertação ineficaz. Torna aquele momento de quebra de maldição sem muita fluidez no mundo espiritual. Então, quando uma pessoa não faz uma devida campanha de libertação, quando ela não passa por uma devida quebra de maldição, aí ela vai continuar como se não tivesse sido liberta, porque de fato ela não fez a devida campanha de libertação. Em outras palavras, não é simplesmente você fazer 7 terças-feiras ou 7 quintas-feiras, ou seja o dia da semana que for, ou você ir orar com seu pastor, conversar com ele em particular, e você vai lá e faz uma oração, e não é somente isso. Tem que ter uma precisão, tem que ter um direcionamento para que aquilo realmente funcione no mundo espiritual. Infelizmente, muitas pessoas acham que fizeram campanha de libertação, acham que fizeram um procedimento correto e não fizeram, e por isso, mesmo com muito desejo por Deus na vida delas, elas ainda estão tendo problemas espirituais. Terceiro motivo, às vezes a campanha de libertação foi devidamente realizada, a quebra de maldição foi feita certinha, mas, no entanto, a própria pessoa que precisava entrar em um lugar de libertação, ela não fechou as brechas. Quando se fala de libertação, quando se fala de quebra de maldição, as pessoas precisam compreender que os espíritos imundos, eles entram por brechas que as pessoas abriram ou que alguém abriu na vida da pessoa. Eles entram através dessas brechas espirituais. E o que você tem que fazer? Você precisa identificar essas brechas, elas são identificadas quando o libertador te ensina a respeito disso, ou quando você vai tendo uma testificação no seu espírito de que aquilo é errado, de que aquilo não deveria estar acontecendo. Então você vai e fecha essas brechas na sua vida para que pare esse tipo de problema. Se você não fechar as brechas, você vai continuar tendo problema. E isso não é uma falha do libertador. O libertador, ele te ajuda, ele te ensina, ele faz a parte dele, mas você é que tem que chegar e fechar as brechas depois. É como você entender o seguinte: vamos supor que você me chama para ir na sua casa a ajudar a limpar a sua casa. Então eu entro em algumas peças da sua casa, e em algumas peças eu vejo lixo, vejo muita porcariada. Aí nós vamos lá, limpamos e tal. Depois eu vou embora, mas ficou outras partes da casa que você tem que ir lá e tirar o lixo. Enquanto você não tirar o lixo, vai voltar as moscas, vai voltar os ratos. Esses bichos nojentos, né? As moscas, os ratos, eles vão ficar ali por causa daquele lixo. Então, muitas coisas o libertador vai fazer. Só que tirar o restante do lixo da sua vida é você que tem que tirar. E como que se faz isso? Identificou a brecha? Agora você vai trabalhar para fechar tudo aquilo lá. Vou te dar um exemplo bem simples. O seu avô, os seus avós foram infelizes na vida sentimental. Os seus pais foram infelizes na vida sentimental, foram pessoas imorais. O problema é que lá desde seus bisavós houve muita infidelidade. E agora você está vivendo também problemas de infidelidade, problema de vícios. Aí quando você para refletir na vida, você tem pavimentado o seu casamento com muita pornografia. Estou dando um exemplo, ok?
Você assiste pornografia escondido, você se vicia na pornografia, aquilo abre a sua mente para um monte de intenções erradas, você procura pessoas extraconjugalmente, ou seja, existe essa brecha na sua vida, a pornografia e a imoralidade. Em outras palavras, você é um cara mulherengo, ou você é uma mulher que gosta de vários homens. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que combater isso. Você não vai mais poder continuar com aquele tipo de atitude. Não pense você que depois da oração, da quebra de maldição, esse gosto, essa vontade vai sair tão assim imediata como se fosse um passe de mágica. Não, porque na verdade você aprendeu a viver uma vida sem vergonha, você aprendeu, a sua alma gostou de viver daquela forma. Então, os espíritos, aquilo que era espiritual foi tirado. Agora você vai trabalhar a sua alma para que você não deseje mais isso, para que você não queira mais isso na sua vida. Isso é o fechar brechas. Você vai deixar de assistir certas coisas, vai deixar de acessar certas coisas na internet, vai deixar de ter certos tipos de conversa com certos tipos de pessoa, você vai fechando a brecha. Você vai ver se você tem que tirar objetos da sua casa, se você vai ter que tirar algumas coisas que você ganhou da sua vida, você vai ter que tirar, você ganhou e vai ter que tirar isso da sua vida, e assim por diante. Essas são as brechas. As brechas, por muito tempo, ficou sendo só baseada em roupas, em objetos que se ganhavam e tal. Mas hoje nós batemos mais doído na questão das atitudes que as pessoas têm, as coisas que elas acessam na internet, nas redes sociais, a forma que ela convive com as pessoas. Tem muita coisa que tem que ser revista, tirada da vida da pessoa, para que aí sim as brechas sejam fechadas e a pessoa fique realmente liberta. Quarto e último motivo, e esse é o mais comum, esse suplanta todos os outros motivos que eu falei atrás. Às vezes a pessoa, ela aceitou Jesus, ela entendeu que ela precisava de libertação, ela fez uma campanha de libertação, ou ela não fez exatamente uma campanha de libertação, mas ela fez a quebra de maldição. De alguma forma ela fez um procedimento espiritual para cancelar o que estava na vida dela, ok? Porque às vezes não é necessário uma quebra não é necessário uma libertação em si, uma campanha de libertação em si. Às vezes a pessoa não conseguiu fazer uma campanha de libertação, da cidade dela não tinha, ou as pessoas não faziam, mas ela de alguma forma ela conseguiu acesso ao conhecimento, porque é o conhecimento em prática que liberta. A prática do que você conhece que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes você conhece a verdade sem fazer uma campanha de libertação, às vezes você conhece a verdade sem fazer uma quebra de maldição, mas você conhece a verdade e você cancela aquilo, desfaz aquilo de uma forma correta. Mas independente se foi através do auxílio de alguém ou se foi você através do conhecimento em Cristo Jesus, a pessoa, você fez certinho, você fez uma campanha fluida, você fez a quebra de maldição certinho, você fechou as brechas, deu tudo certo, mas faltou você se posicionar como uma pessoa liberta. Como assim se posicionar como uma pessoa liberta? Meus irmãos, a partir do momento que você entende no seu espírito que você foi liberto, mas você entende que a sua alma não nasce de novo, a sua alma só vai ser transformada por completo quando entrarmos na glória com Cristo Jesus, na glória eterna, você precisa se posicionar como uma pessoa liberta. Como que eu me posiciono como uma pessoa liberta? É simples, você vai continuar firme na sua vida de oração, na sua vida de meditação, na sua vida de prática das ações cristãs, e você vai ter atitudes de uma pessoa que está livre. Olha só, vou te dar um exemplo. Houve muita infelicidade na sua família, nas questões conjugais. E você está solteira, você é solteiro, você é solteira, e você, claro, deseja se casar.
Mas aí você fica pensando, meus bisavós, eu sei que foram infelizes, meus avós foram infelizes na vida conjugal, meus pais não tiveram muita felicidade, meus irmãos que já são casados estão infelizes também, muita traição, muito aquilo outro. Aí você então vai fazer o quê? Eu já fiz a quebra de maldição, já fizemos oração, já fiz até uma campanha de libertação, e aí eu estou livre, eu já adquiri o conhecimento necessário. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. João 19, verso 29 e verso 30. Jesus na cruz do Calvário disse, está consumado, ou seja, está pago. Eu pertenço a Cristo agora. Eu não pertenço mais a essa cadeia de maldições hereditárias que eu estava envolvido. Eu não pertenço mais a essas maldições em que minha família foi colocada. Eu não pertenço mais a essas hostes da maldade. Eu agora estou livre. Eu vou ser feliz na vida sentimental. Eu vou ser feliz no meu casamento. Da minha vida para frente está cancelado, já foi quebrada todas as maldições e eu vou ser uma pessoa feliz e realizada. Eu dei um exemplo na questão conjugal, mas vou te dar mais um exemplo aqui. Imagine que a sua família sempre viveu misérias, sempre foi uma família muito miserável financeiramente, sempre, numa situação ruim financeiramente, sempre muito pobres. E aí agora você conheceu a verdade, você aceitou Jesus, você fez quebra de maldição, você está dentro de uma vida diferente agora, proporcionada pelo conhecimento da verdade. E daí, o que você vai fazer? Você vai, primeiro, permanecer firme em oração e em declarações. Eu declaro em nome de Jesus que a minha vida financeira vai ser uma bênção, é uma bênção, que a minha vida profissional é uma bênção. Você vai começar a declarar isso no mundo espiritual. Você também vai procurar sabedoria, pedir, Senhor, eu quero sabedoria, eu preciso de sabedoria para administrar minhas finanças, para administrar minha vida financeira. É isso que é você se permanecer liberto. É isso que é você se posicionar como uma pessoa liberta. É você entender que a autoridade está sobre você, não está sobre os demônios. Você supervalorizava os demônios, o mal na sua vida, mas agora você conheceu a verdade e agora você valoriza a verdade que é Cristo. Então a autoridade está sobre você. Você então ora, você declara, você se posiciona, você tem atitudes de uma pessoa que está livre. Isso é estar posicionado como uma pessoa que está liberto. Você vai sempre estar, sempre que necessário, você vai estar declarando. E claro, se o seu problema é financeiro, não é apenas declarar. Você vai ter que ter sabedoria para administrar. Entenda, quando você se volta para o Senhor e você é fiel nas suas finanças, na parte do Senhor, o restante que fica na sua mão é você que tem que administrar, é você que tem que ter sabedoria para administrar. Uma vez que você está posicionado espiritualmente como uma pessoa liberta, vem um momento difícil na sua vida financeira que às vezes vai fazer você se arremeter à lembrança de que a sua família tem problemas financeiros graves. O que você faz? Você então não aceita aquela situação. Você ora declarando novamente no mundo espiritual de que você já está liberto. Você não vai ser liberto, você já está liberto. Eu estou liberto em nome de Jesus. Eu não aceito essa situação na minha vida. Demônios, saiam da minha vida em nome de Jesus. Eu declaro que eu estou liberto. Termina esse ponto dizendo o seguinte: se posicionar como uma pessoa liberta é você manter as suas orações como uma pessoa que está livre, é você declarar toda vez que for necessário que você está livre, é você agir de uma forma concreta de que agora é tudo novo na sua vida. Isso é se posicionar como uma pessoa liberta. Agora, depois de tudo isso que você ouviu,
faz a sua análise. Qual dessas 4 situações você pode estar envolvida, pode estar encaixada? Aí você vai fazer a devida correção, vai fazer o devido alinhamento. Se a questão é fechar as brechas, você vai fechar as brechas. Se a questão é que você não fez devidamente a libertação, você vai fazer devidamente a libertação. Seja qual for o motivo, seja qual for a situação que você identificar, você vai alinhar dentro dela para consertar isso e viver a vida plena. E você vai passar a viver uma vida livre no nome do Senhor Jesus. Que Deus fale mais ao seu coração e que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.